Gente, eu fui conhecer um trabalho incrível que a professora, contadora de história e escritora Márcia, maravilhosa, que já esteve aqui com a gente, desenvolveu junto com o Dr. Luiz Ayrton. O outubro já passou, mas o alerta com relação ao câncer de mama continua e eles pensaram numa saída fantástica, que foi lançando um livro para meninas. Olha só. Mamães, olha só que duas feras eu tive a honra de conseguir reunir aqui. Aqui é a professora Márcia, que é professora, escritora, contadora de história, super tudo multiuso, né, professora? E aqui ao meu lado também o Dr. Luiz Ayrton, que a gente já conhece ele como médico mastologista, ele é presidente da Fundação Maria Carvalho Santos, e eu estou conhecendo agora como autor de livros infantis. Doutor Luiz, conte tudo pra gente, que ideia maravilhosa é essa? O senhor convidou a professora Márcia para lançar Ágata, quero saber tudo. Na verdade, assim, foi uma coisa casual, né? Eu sempre tive admiração pela Márcia, o trabalho que ela faz, essa coisa de brincar com as crianças, de contar história, é de quem realmente vivencia isso. E a minha veia literária me fez imaginar que a gente poderia fazer alguma coisa junto. E aí nasceu esse livro, a Ágata, contando a história de uma garota que vai ensinar coisas para os adultos, para os amigos, para as crianças. Então, o vivenciar do livro deixou a gente encantado. E essa pincelada da Márcia foi fundamental para a gente poder construir essa peça. Como é que a senhora recebeu esse convite, professora? Bom, muito feliz pelo convite do Dr. Luiz Ayrton, meu amigo, de fazer esse trabalho com ele, até porque eu acho que era necessário, né? Já estava a tempo de acontecer uma história para a criança, exatamente para começar essa conscientização e esse cuidado com a saúde desde cedo, né? Pois é, nós sabemos que o câncer de mama, né, ele é mais frequente acima dos 30 anos. E o senhor pensou em falar isso para as crianças, para as meninas de 7, 8 anos, já bem pequenininhas, é essa a ideia? Não, na verdade não seria educar as crianças, né? Trazer a leitura de uma criança sobre esse mundo que a gente constrói, sobre o mundo que está ligado ao câncer, sobre o mundo que está ligado à relação de responsabilidade com a saúde, né, de cuidado com o meio ambiente. É isso que a Ágata faz sempre. Ela estudou e por conta disso ela se informou e aí ela cria esse momento com a mãe de refletir sobre esse mundo. Os dois escreveram o livro, como é que funcionou isso? Sim. Até porque eu vi que ficou de uma forma bem leve, a gente está tratando do Foi muito engraçado, eu vou responder para você, porque foi um corrigindo o outro, né? A gente com a história na cabeça e a Márcia pontuando a linguagem, né? E aí colaborando nessa pontuação. Então houve um mudando as palavras do outro. Foi uma parceria muito assim, aconteceu de uma forma que ninguém sabe nem dizer como, porque foi uma coisa muito natural, né? E aí o livro também sugere essa relação da mãe com a filha, né? Sim. Que é uma relação prazerosa, uma relação muito íntima, né? Onde é que a gente pode encontrar o livro, gente? Onde é que ele está à venda? O livro está à venda na livraria Entre Livros e Nova Aliança. E um prazer ter vocês para ver esse livro, para ler esse livro, né? A criança, ouvindo a história da Ágata, ela vai ver que isso não é mais esse bicho-papão, né? E que o câncer tem cura. E isso é muito bom, doutor, assim, a gente estava comentando que as pessoas às vezes têm medo de falar do câncer, algumas pessoas falam, não, é o CA, né? E aí acaba sendo um assunto velado, e colocando isso de uma forma leve faz com que as pessoas tenham cada vez mais consciência, é isso? Eu acho que a gente não pode colocar mitos, dúvidas sobre a realidade da vida. E se as crianças aprendem isso de uma forma mais natural, elas vão saber enfrentar isso com mais naturalidade também, né? Então, a criança falar da palavra câncer, a criança saber o que é o câncer, eu acho que esse universo, a gente trabalhando bem, eu tenho certeza que isso é importante. Eu quero parabenizar aqui, doutor, você teve a pessoa perfeita ao seu lado, né? Márcia é fundamental. É fantástica. Uma dupla aqui imbatível, unidas contra o câncer de mama. Parabéns, viu? Beleza. A Ágata está aqui, ó. Sucesso aí pra você, Ágata. Obrigada, Aline. Tão bom, gente, mostrar trabalhos lindos e iniciativas maravilhosas como essa. Parabéns, viu? Vamos dar mais perguntas aqui para as nossas convidadas.
Vamos falar de composto lácteo e leite. Que diferença é essa? O que é uma coisa, o que é outra coisa? Como assim? Que foi o que a nossa convidada, a nossa mamãe no primeiro bloco relatou, a Angie, né? Sim. Por quê? Que diferença é essa? Na verdade, assim, o leite é leite, né? O leite integral é aquele que vem da vaquinha e aí ele vai ser desidratado, virar um leite em pó, ou ele vai ser pasteurizado e vai ser comercializado como leite líquido, mas ele tem todas as propriedades do leite de vaca, ele é leite de vaca, certo? O composto lácteo, ele já é um produto à base de leite. Então, em torno de 50% do composto lácteo é de leite e os outros 50% são outros compostos. Porcaria. Porcaria. Vamos falar? No caso, como óleos... Estamos entre mães? Óleos vegetais, a gente também tem alguns tipos de açúcares, como maltodextrina, dextrose, né? Alguns podem conter sacarose e adição de alguns minerais nessa composição. Mas é importante até frisar, porque às vezes dizem assim, mas é porque ele é enriquecido com minerais, né? Eu sempre digo, frutas e verduras são super enriquecidas de minerais, né? Então a gente não precisaria de um composto lácteo. E outra coisa também que às vezes os minerais que são inseridos nesse composto, eles não têm a sua forma mais biodisponível, né? Então eu vou ter um ferro que não é tão disponível, um cálcio que não é tão disponível. Então, muitas vezes a gente supervaloriza esses micronutrientes que estão lá adicionados e eles não serão tão bem absorvidos quando a gente espera que seja, né? Tá, então para ficar claro, vou comprar o leite do meu filho, eu chego lá, eu tenho que ver se está escrito composto lácteo. Se tiver, deleta. O ideal é que esse bebê, né, fez 1 aninho. Então, essa recomendação, seja para composto lácteo, seja para leite, a partir de 1 ano, tá? Menor do que 1 ano tem que ser fórmula infantil ou leite materno, que aí é uma outra categoria. Então, eu tenho um bebezinho de 1 aninho, né, e eu vou lá comprar um leite para ele. O ideal é que eu compre um leite integral, normal, tá certo? Agora, há casos em que a criança, ela tem uma alimentação deficiente, ela tem uma alimentação ruim, ela não está recebendo todos os grupos alimentares ou não aceita, está com alguma dificuldade de aceitação. Então, aí, dependendo do caso, a gente tem que avaliar qual seria o melhor, uma fórmula ainda mantendo ou o leite integral. Então, vai depender muito também do hábito dessa criança, né, do que ela vem comendo e recebendo de nutrientes, tá? Ok, vamos ao leite de soja, que foi uma dúvida que a gente recebeu aqui. O filho dela está com 5 anos, mas aí ele recebeu o leite de soja quando ele era pequeno. E ela ouviu que pode ter uma chance de ele no futuro apresentar problemas hormonais. Faz sentido isso? Então, na realidade, a soja tem o fitoestrogênio, que na verdade parece o hormônio feminino, o estrogênio. E existem relatos que poderiam dar alguma repercussão na parte hormonal quando um menino do sexo masculino recebesse por longo período. Mas a realidade é que as boas fórmulas que a gente tem como possibilidade de utilizar em alguns casos de alergias que são mediadas por IgE, alergias ao que? Ao leite, né? O leite de soja, a fórmula de soja, ela é uma possibilidade de substituição quando eu não tenho condições para fórmulas melhores, acima de 6 meses de idade. Então, tem alguns detalhes, algumas recomendações para entrar soja, mas na realidade, por exemplo, eu que trabalho na área, eu nunca vi uma repercussão grave da soja. Mas é óbvio que não é a melhor fórmula para deixar. Então, ela precisa da avaliação do caso dela. O ideal é que eu não utilize soja, mas caso haja necessidade, e isso o profissional vai ponderar bastante, não é uma coisa que ela precise ficar realmente muito preocupada com isso. Sem problemas, né? Doutora Bruna, a criança fez 1 ano, vai começar a comer a comida da família, toda a família está começando a comer a comida do bebê, como a doutora colocou, de forma saudável. Porém, esse bebê não tem os dentinhos todos ainda, ele não mastiga. Então, vamos supor que a comida é arroz, feijão, sei lá, um assado de panela, a saladinha ali. Uma criança de 1 ano vai ter a capacidade de deglutir esse alimento sem a possibilidade de se engasgar, que é muita mãe morre de medo do filho engasgar. Ai, gente, eu sou pau pra toda hora, mas na hora do engasgo... Já fica logo nervosa. E aí, doutora? Na verdade, a criança com 1 ano, ela vai fazer aquilo que ela aprendeu antes de 1 ano.
Então, o ideal é que você vá, ao longo desses 6 meses, desenvolvendo o processo mastigatório da criança, tá? Sim. O processo mastigatório, ele se dá com mais eficiência de 6 a 10 meses. É uma janela neurológica de desenvolvimento em que todo o estímulo sensorial que eu dou de pedacinhos ativa os movimentos motores mastigatórios pela boquinha do neném. Então, quando você faz uma introdução alimentar adequada, na consistência adequada, você vai evoluindo essa consistência da comidinha, com 10 meses essa criança já está mastigando normal. Mesmo sem dentinho? Mesmo sem dentinho. Mesmo Por sem quê? dente. Porque a gengivinha do bebê, ela é diferente da gengiva do idoso, por exemplo. Então, o idoso, ele não tem mais os dentes, ele perdeu os dentes. Então, é uma gengiva frágil. A do bebê, todos os dentes que vão nascer já estão próximos da base da gengiva. Então, é uma gengiva dura. Toda mamãe que amamenta já recebeu uma mordidinha de um bebê sem dente, sabe como é durinha. Né? Então, essa gengiva, ela é dura o suficiente para amassar pedaços macios. Ele não vai ter ainda a capacidade, talvez, de rasgar alimento, porque a gente precisa da parte frontal e dos dentes frontais. Mas fazer massagem, massagear esses alimentos macios, esse bebê já tem condição de fazer a partir de 6 meses. Então, tipo carne, por exemplo, a gente tem que oferecer já bem pequenininha, bem Dá cortadinha? desfiadinha ou carninha moída pro bebê. Isso, Que aí nesse ele não vai comecinho, precisar, isso. E carninhas mais gordinhas, não precisa dar as carnes mais magras. Feitas, as pessoas acham que precisa dar. Então, eu posso dar uma alcatra, por exemplo, eu posso dar fraldinha, não preciso necessariamente dar patinho, colchão mole, né? Porque tem que ser uma carninha mais suculenta para facilitar a mastigação por esse bebê. Não ser aquela carninha seca, por exemplo, tá? Mas o ponto mais importante que a Bruna comentou foi que ele começou a comer com 6 meses. Então, a gente precisa introduzir a alimentação. Por mais que o bebê tenha alguma dificuldade, eu preciso insistir nesse processo. Né? E ele vai ter que evoluir na consistência, porque ele não vai comer com 1 ano uma comida sólida se ele não aprendeu a comer o pastoso aqui atrás. Dos 6 meses, ele um ano muda tudo, em né? comida Pronto. liquidificada até 11 meses e de repente eu preciso dar comida Exato, sólida. porque é um ele, inclusive, processo. já passa da fase, né, do desenvolvimento mastigatório. Então, a gente tem um lema que a gente sempre diz assim: engasga menos quem mastiga mais. Perfeito. Mais uma dúvida. A mamãe mandou uma pergunta que ela tem um filho com diagnóstico médico de alergia alimentar e ela está gravidinha. Parabéns, novamente. Ela quer saber se existe alguma fórmula de prevenir para que o segundo filho também não apresente essa alergia. Na realidade, assim, não tem nenhum estudo que comprove que a dieta na mãe grávida, vai alterar as chances de alergia para o bebê. O que a gente sempre frisa, né, é que a alimentação saudável, óbvio, sem produtos industrializados, sem produtos químicos, já vai favorecendo com que aquele bebê já venha com mais saúde. Mas se ela tem um bebê alérgico e o próximo filho que vai nascer vai ter uma genética para alergia, né? E é uma chance alta, né? Chega de 50% a 70%, essa chance é bem alta. Mas, como eu falei, né, já no começo do quadro, que o que ela pode fazer, além de manter a alimentação dela natural, amamentar. Né? Não deixar encostar a fórmula no segundo bebê o quanto ela puder. Muito obrigada, gente. Vocês são... Doutora Ira Maia, já nossa sócia, a doutora Bruna vai passar a ser a partir de agora. Com certeza. É verdade, muito boa. Gente, essas foram as nossas dúvidas que nós tiramos sobre introdução alimentar com anos de idade e também alergia alimentar. Se você quiser rever tudo isso ou indicar para alguma mamãe, entra lá no CV Play, baixa o aplicativo, o programa tá todinho lá. E se você quiser mandar a sua sugestão, seu comentário, o nosso Instagram é @AlinePapoMãe. Um beijo bem grande. Te espero próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau.